Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Infelizmente aconteceu aquilo que já era, digamos assim, esperado, né? Carlos Alcaraz bateu João Fonseca em uma partida muito honesta do brasileiro, que teve um desempenho realmente muito acima do desempenho que a maioria dos atletas do circuito profissional tem contra Carlos Alcaraz. A partida foi um duplo 6-4, onde o João sofreu apenas uma quebra em cada set. Inclusive, o João teve também as mesmas chances de quebra estatisticamente que o Alcaraz teve, mas nos momentos mais decisivos, acabou que a experiência do Alcaraz acabou falando mais alto, o Alcaraz foi muito mais decisivo, muito menos errático, e acabou que ele finalizou a partida contra o João. Mas que na minha avaliação, o João Fonseca conseguiu demonstrar de fato o potencial que ele tem. Claro que foi muito menos efetivo no saque, como ele foi muito mais efetivo na partida diante do Sinner. Foi muito menos efetivo no forehand, tendo feito, acredito que foram 4 ou 5 winners de forehand, o que normalmente é a sua principal arma. Mas mesmo diante de um dia abaixo tecnicamente, ele ainda conseguiu perder para o Alcaraz praticamente no placar mínimo, sofrendo apenas uma quebra em cada set. E isso, para mim, por si só, já demonstra o potencial do João. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar com vocês hoje. O fato é que depois da derrota, nós que somos brasileiros, a gente sempre se depara com muitos comentários questionando o potencial do Alcaraz ou do João Fonseca, se de fato ele vai chegar a atingir o nível que as pessoas criaram de expectativa para ele ou não, e muitas vezes comparando de maneira injusta e até mentirosa com outras lendas do tênis, principalmente o Big Three, com Nadal, com Federer, com Djokovic, com o Big Two atualmente, que é Alcaraz e Sinner. E diante disso, eu me senti meio que na obrigação de trazer para vocês um pouquinho a opinião e alguns fatos do que aconteceram com esses outros tenistas para demonstrar que João Fonseca está literalmente em uma condição média desses outros grandes tenistas que acabaram marcando a história do tênis, revolucionando a forma como o tênis é jogado hoje em dia, decretando praticamente o fim da era do saque e voleio, do tênis que é jogado hoje muito mais de fundo de quadra. E eu vou explicar para vocês um pouquinho, trazer as informações dos tenistas e da situação que eles estavam aos 19 anos. A gente começa falando sobre Roger Federer, que aos 19 anos ele estava ali entre o ranking 30, 40 do mundo, mais ou menos na situação que João Fonseca está, sendo que o João, aos 18 anos ou aos 19 recém-completados, chegou na casa do top 20 mundial, ou seja, dependendo da ótica que a gente olha para a situação do João Fonseca, na idade que ele está, não estou falando de carreira, mas na idade que ele está em uma posição, dependendo do seu ponto de vista, um pouco mais confortável do que a posição que Roger Federer estava na mesma idade. O João já chegou a atingir top 24 do mundo, enquanto o Federer, aos 19 anos, estava passeando ali entre o ranking 30 e 40, que para mim Roger Federer é o maior tenista de todos os tempos. Eu sei que, obviamente, existe muito debate, principalmente com Nadal e com Djokovic. Mas, para mim, o Federer é o maior tenista de todos os tempos. E na idade do João Fonseca, era essa situação dele. Tinha ganhado apenas um título de ATP, foi um ATP 500, em Doha, em Milão. Ou seja, João Fonseca já tem o Challenger 175 de Fênix, já tem o ATP 250 de Buenos Aires, já tem o ATP 500 da Basileia. E se a gente for fazer um recorte da idade que o João está hoje, aos 19 anos, para a idade que o Federer estava aos 19 anos, o João está sim em uma posição, digamos que, mais confortável na carreira do que o Federer estava. Da mesma forma, a gente vem falando sobre Djokovic, que aos 19 anos estava passeando ali pelo ranking 20 do mundo e tinha sido campeão de um Master 1000. Ou seja, em questão de ranking, o Djokovic se assemelha bastante à questão do João Fonseca. Mas, obviamente, em questão de título, ele já tinha vencido um Master 1000, que, obviamente, é extremamente importante, é muito mais importante do que os títulos que o João havia ganhado, mas, ao mesmo tempo, o João já ganhou 3 títulos. Não estou dizendo que é mais do que o Djokovic fez, mas é sim algo relevante daquilo que o João fez. Inclusive, em determinados aspectos, você ganhar 2 títulos de nível ATP e o Challenger mais difícil de todo o circuito no ano, demonstra não só, às vezes, uma sorte no chaveamento ou algo do tipo, mas também acaba demonstrando uma certa regularidade. Que você tem a capacidade de chegar em um e vencer, chegar em outro e vencer, e chegar em outro, ainda mais importante, e vencer também, como foi o caso da Basileia. E aí a gente chega, de fato, nos monstros para essa idade, os monstros da precocidade, que são Alcaraz e Nadal, porque aos 19 anos eles já tinham vencido Slam, já alcançaram o top 1 do mundo. Esses aí, de fato, são fora da curva na questão da precocidade. O próprio Sinner, que é o top 2 do mundo atualmente, que já foi top 1, já venceu praticamente todos os torneios que tinha para disputar, começou o ano que ele tinha 19 anos no top 45 e terminou no top 17. O João começou o ano praticamente no top 35, mais ou menos,
E nada pode tirar da cabeça da gente que ele também pode fazer algo semelhante ao Sinner e terminar o ano no top 17 do mundo. Inclusive, como eu já trouxe para vocês alguns vídeos atrás, o João vai ter uma gira de Saibro aí que praticamente tudo que ele vencer vai ser de soma para ele no ranking. E tem pela frente o ATP 500 de Munique, que é um ATP, um campeonato que não vai ter nem Sinner, nem Alcaraz. Ou seja, ele tem a capacidade de ir muito mais longe e somar pontos importantes para poder escalar no ranking. Ou seja, aquilo que Sinner fez aos 19 anos de idade, o João também tem total capacidade de fazer esse ano. E eu vejo muitas pessoas condenando o João por não ser o top 1, por não vencer o Alcaraz, por não vencer o Sinner, tendo essa idade tão precoce, sendo que basicamente 2 tenistas em toda a história conseguiram fazer isso. E o Federer e o Djokovic, que vieram a ser, inclusive tendo mais títulos no total do que o próprio Nadal, eles vieram a ser top 1 do mundo, vieram a deslanchar em suas carreiras muito mais para frente, algo que o João também tem total capacidade de fazer. Um fator importante que também vale a pena ser lembrado é que muitas pessoas parecem que desconhecem do próprio esporte, não só da história, mas de como o esporte funciona. Nesse momento eu deixei até uma listinha aqui anotado, começou o Master 1000 de Miami e já caíram 6 cabeças de chave, 7 na verdade. Casper Ruud, Jack Draper, Alexander Bublik, Flávio Cobolli, o Alex de Minaur, Luciano Darderi e agora tem meia hora que a partida acabou, Lan Etienne, que muitas pessoas acabam inclusive comparando com o próprio João, perdeu para o Majax, o polonês, que eu não sei exatamente pronunciar o nome, mas ele perdeu. O João, inclusive, venceu o Marojan, que para mim joga muito mais do que o polonês. Ou seja, a gente precisa, às vezes, pisar um pouquinho no freio e entender, de fato, aquilo que pode ser feito aos 19 anos. A lista dos cabeças de chave que já caíram, inclusive nem todos jogaram ainda, mas a lista dos cabeças de chave que caíram é extensa. Muito extensa. O esporte é um esporte, de fato, surpreendente e normalmente os únicos que têm vitórias garantidas em primeira, segunda, terceira rodada, hoje em dia, de fato, é praticamente só Alcaraz e Sinner. Todos os outros têm a capacidade de jogar contra um cara que não é favorito e perder na primeira rodada. E as próprias críticas que são feitas ao João, muitas vezes são feitas para poder exaltar o Thiem, para poder exaltar o Mensik. Atletas esses que, tanto no head-to-head, estão atrás do João, que já perderam mais de uma vez para o João, quanto que acabam sofrendo derrotas que são piores do que as derrotas que o próprio João sofre. Então, meus amigos, eu peço para vocês, na verdade eu não peço nada porque eu sei que todo mundo tem sua opinião formada, mas eu mostro para vocês que aquilo que o João vem fazendo aos 19 anos de idade realmente é uma coisa extremamente acima da curva. Tudo que está acontecendo está dentro de uma normalidade do alto padrão, não está dentro da normalidade de uma carreira média. Está dentro da normalidade para que ele, de fato, possa vir a se transformar em uma lenda. E essas derrotas que ele sofreu para Sinner e Alcaraz trazem muito mais pontos positivos, porque em nenhuma das duas derrotas ele foi varrido, do que pontos negativos. Vamos ter um pouquinho de paciência, vamos ter um pouquinho de entendimento, vamos buscar, às vezes, um pouquinho conhecer da história de outros tenistas que a gente acaba evoluindo, porque é muito importante conhecer para que a gente possa ser minimamente justo com aqueles que podem vir a ser os nossos ídolos. É isso, meus amigos. Mais uma vez, agradeço você por assistir o vídeo até o final. Se você curtiu, se inscreva, deixa o like e, principalmente, deixa um comentário, que para mim é muito importante saber o que você gostou ou o que não gostou no nosso canal. Um abração a todo mundo e tchau, tchau.